Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Mestre e Senhor, ajudai-me a ser um fiel anunciador de Tua Palavra. Tu me chamaste e enviaste. Reconheço-me fraco diante das exigências da missão. Mas se estás comigo, sigo fortalecido pela Tua graça. Ainda que eu passe por momentos difíceis e tristes, sei que me tens nas mãos e Sua graça deve me bastar. Permita, Senhor, que eu mantenha o entusiasmo de levar Sua mensagem às crianças, adolescentes, jovens, adultos e famílias, para que todos possam provar a beleza que é ser amado por Ti. Somos catequistas a serviço do Reino. Que não nos falte a coragem de crescer na fé, na esperança e no amor, cada dia mais. Amém. Olá, queridos catequistas, sejam bem-vindos a mais um encontro. Hoje nós veremos o 7º capítulo do nosso diretório, que será sobre a metodologia da catequese. E quem conduzirá este encontro é o seminarista Sandro, da Diocese da Campanha. Bom encontro. Irmãs e irmãos que estão acompanhando essa série de vídeos produzidos pela Faculdade Católica de Pouso Alegre, nós hoje partimos para o capítulo 7º do nosso Diretório para a Catequese. Esse capítulo 7º tem como título a metodologia da catequese. Então, em primeiro lugar, o Diretório trata da relação que existe entre o conteúdo e o método da catequese. A encarnação, o mistério da encarnação, que é o conteúdo, também incide diretamente sobre o método utilizado pela catequese. Portanto, a Igreja não possui um único método para a catequese, mas, assim como são várias as pessoas, as suas habilidades, os seus modos de aprendizado, de experiência, também são vários os métodos que são utilizados pela Igreja. Havendo vários métodos, é necessário, então, um constante discernimento para que o método utilizado faça jus ao conteúdo que vai ser transmitido, que vai ser oferecido. É preciso que haja um discernimento para que haja sempre a relação entre fé e vida, nunca um se colocando acima do outro. Em um segundo momento, o nosso diretório vai valorizar então a experiência humana, que é a verdadeira mediação que existe entre as pessoas e a verdade da revelação. A experiência humana é destino da palavra de Deus, mas é também lugar onde Deus fala. Por isso que Jesus sempre utiliza parábolas e o seu modo de ensinar, de catequizar, sempre valoriza a vida e a experiência das pessoas com quem ele está falando. Depois, nosso diretório vai falar da memória. Nossa fé é essencialmente memorial, anamnética, precisa sempre valorizar a memória. É preciso que nós tenhamos sempre claro ao coração e também à mente o conteúdo central da nossa fé, as principais verdades da fé, os principais momentos da história da salvação que a Igreja professa. Depois, nosso diretório vai tratar ainda da linguagem e, utilizando a Igreja de várias linguagens, bíblica, litúrgica, testemunhal, o diretório vai falar da importância de que a linguagem seja sempre diga para a vida, para as experiências das pessoas. Portanto, essa linguagem não pode desconsiderar as culturas dos povos. O diretório valoriza a linguagem narrativa, a narração, que atinge as dimensões afetiva, cognitiva e volitiva, também as artes visuais, musicais e também a arte digital, a linguagem digital, que precisa também fazer parte da nossa linguagem. Em um quinto momento, o diretório vai falar da importância do grupo.
Por quê? Porque a fé cristã é essencialmente comunitária. Portanto, o grupo catequético deve ter uma vivência profunda de fraternidade, de relação mesmo, para que isso também tenha reflexo na comunidade eclesial e social. E, em último momento, o diretório trata da importância dos espaços catequéticos. Assim como a comunidade tem os espaços para suas celebrações litúrgicas, precisa ter um espaço certo, definido para a formação cristã, para a sociabilidade e também para a caridade. Assim, esses ambientes precisam ser sempre acolhedores, bem cuidados e também deve evitar a aparência escolar, que às vezes bloqueia a experiência catequética. Claro, levando em conta sempre o chamado que a igreja tem sempre nos feito, de ser igreja em saída. Portanto, as casas, ambientes comunitários também podem fazer parte dos espaços catequéticos, mas eventualmente é preciso que haja um espaço para que isso de fato aconteça. Em relação, quanto a isso, a inspiração é o mistério da encarnação, ou seja, o mistério do Filho de Deus que, sendo eterno, na plenitude dos tempos, assumiu a nossa natureza humana, não deixando de ser Deus. Então, preservando na unidade da pessoa, a dualidade das suas naturezas, a divina e a humana. E o mistério da encarnação, então, é a inspiração tanto para a pedagogia catequética quanto para a metodologia catequética. E o diretório já afirma de saída uma tendência que às vezes apareceu num certo passado, de uma separação entre método e conteúdo. Não pode haver separação entre método e conteúdo. O conteúdo, ele é objeto de fé. Isso significa, não pode ser submetido a qualquer método. O método sempre tem que fazer referência à palavra de Deus, mas, isso é muito importante, levar em conta a experiência humana. Inclusive, depois, um dos subtítulos é justamente sobre a experiência. Então, nessa relação, o método ele reflete a natureza da mensagem evangélica e, ao mesmo tempo, as circunstâncias da comunidade eclesial de cada um dos catequizandos.